Pessoal, esse é o programa Momento Filosófico com o professor Djalma Cremonese. Eu saúdo os ouvintes do programa Caminhos da Noite, da Rádio 102.7, Rádio Medianeira FM, com a apresentação do amigo Carlos Teixeira. Esse programa que é também transmitido simultaneamente para o nosso canal aqui no YouTube. Ative as notificações, se inscreva aqui do lado para que o nosso canal também seja relevante aqui no YouTube. Vamos então para a aula 10 na nossa primeira temporada. Aula passada, na semana passada, nós falávamos da questão da diferenciação entre a filosofia, que é mais questionadora, as teorias da filosofia questionam, perguntam, e uma literatura que está muito em voga nos nossos dias, que é a literatura de autoajuda, que apenas procura dar respostas, né, mas atinge uma ou duas ou três pessoas e não atinge o aspecto da universalidade, porque nós somos seres humanos diferentes uns dos outros. Então, a aula de hoje, o programa de hoje, nós vamos falar exatamente sobre a filosofia que nos ensina a sair da nossa menoridade. Tem um texto muito legal do Kant, que é um autor, um filósofo muito enigmático, profundo, abstrato, canônico, mas esse texto é muito fácil, você pode até pesquisar o que é o iluminismo aí na internet, que você vai ver em uma página e meia esse texto que eu vou resumir agora. Acredito que precisamos um pouco mais de filosofia e de um pouco menos de autoajuda, com vistas a ilustrar o entendimento fornecido às problemáticas que ocupariam a filosofia e o filosofar. Convém mencionar o seguir o opúsculo do filósofo iluminista chamado Immanuel Kant, 1724-1804, redigido em 1784 como resposta à pergunta: o que é o iluminismo? Kant se preocupou em indicar nesse texto que apenas o esclarecimento, encarado como a luz da razão, que se projeta sobre si, poderia garantir a saída do ser humano de um estado de menoridade, de uma certa imaturidade autoimposta. Essa menoridade, no sentido atribuído pelo criticista alemão, significaria uma certa inabilidade, a necessidade do indivíduo de ser tutelado. Preste atenção nessa palavra, tutelado, de deixar-se guiar por outro, oriunda certamente de uma certa preguiça ou de uma certa covardia. Isso se encontra ligado à concepção de que seria melhor, no sentido de mais confortável também para o indivíduo, pagar para uma pessoa, pagar para o outro, para que ele pense em meu lugar, relegando a um terceiro essa tarefa de um certo exercício racional. A minoridade consistiria precisamente nisso, essa incapacidade ou de servir-se do entendimento próprio, sem a orientação de outro. O Kant refere-se então às características do que é ser incapaz. Para ele, ser incapaz supõe que o indivíduo não consiga romper as correntes impostas ou autoimpostas. Alcança-se o estado de superação, que equivale a uma certa maioridade. Quando o indivíduo se serve ou delibera, decide a partir de quem? A partir do seu próprio entendimento. A imensa maioria dos indivíduos, por mais variados que sejam, tão só se limita a repetir o que os outros disseram, deliberando a partir de fórmulas já estabelecidas ou pré-estabelecidas. A possibilidade de acesso ao uso do próprio entendimento está muitas vezes
vinculada, como diz Kant, à capacidade de ter coragem para enfrentar e, eventualmente, transpor os limites dados por aquilo que está subjacente ou que se configura externamente ao uso da razão. Olha que ideia. Em síntese, ser maior pode ser entendido como uma conquista da coragem, ao passo que a menoridade ela mostra-se mais cômoda. Atingir o estado de maioridade implica priorizar o conhecimento e a produção intelectiva em detrimento de uma mera informação, de uma mera opinião, que serviria na medida em que fosse refutada. Contra esse pano de fundo, então, a filosofia, por sua vez, seria o pensar por si mesmo. Esta predisposição do indivíduo em valer-se da capacidade racional para superar as eventuais limitações do seu próprio ser. Sapere autem, diz o filósofo Kant. Em outras palavras, ouse conhecer. Esse enunciado denotaria a premissa máxima, a mais básica e essencial da resposta de Kant à pergunta: o que é o iluminismo? Em síntese, esclarecimento é a saída do homem da sua menoridade, da sua imaturidade autoimposta. Menoridade significa essa inabilidade, a necessidade de ser tutelado, deixar-se guiado, ser guiado por alguém. Muitas vezes, deixar-se guiado pelo outro, por preguiça ou covardia. A menoridade é essa incapacidade de servir do entendimento sem a orientação de outro. Que Kant fala do que é ser incapaz. Para ele, ser incapaz é não conseguir romper as correntes impostas. Muitas vezes é mais confortável ser menor, desde que eu possa pagar para alguém pensar por mim. Em resumo, a filosofia, ao contrário, é pensar por si mesmo. Alcança-se a maioridade quando o indivíduo se serve do seu próprio entendimento e, a partir dela, decide, delibera. A maioria, no entanto, repete o que os outros dizem, delibera a partir de fórmulas já estabelecidas. Ter coragem de servir do seu próprio entendimento é ser maior, pois a preguiça e a covardia são as causas da menoridade. Alcançar, então, a maioridade é priorizar o conhecimento, a produção intelectiva em detrimento das meras opiniões, preconceitos, ideologias, informações que só servem para ser refutadas. Pense nessa ideia. Filosofia é refletir profundamente por si só e não deixar ser tutelado pelos outros. Grande abraço, boa semana, boa reflexão filosófica e até a semana que vem.